Alguns registros parecem sobrenaturais justamente porque surgem em momentos comuns. Uma inspeção de esgoto, uma câmera no quintal, uma transmissão ao vivo ou uma visita ao cemitério. Entre vultos, silhuetas, brilhos estranhos e figuras que aparecem onde ninguém esperava. A gente vê cenas que pedem replay antes de qualquer conclusão. São vídeos que assustam, intrigam e talvez tenham explicações bem terrenas, mas que, se não tivessem sido filmados, ninguém acreditaria. E é exatamente isso que você vai ver aqui hoje. Então já deixa seu like, clica embaixo no botão de se inscrever e bora lá! Em 2011, uma inspeção comum de esgoto no Reino Unido virou um daqueles vídeos que parecem ter sido achados por acaso. A United Utilities divulgou a gravação feita dentro de um túnel antigo, escuro, úmido, com os tijolos todos manchados. A câmera vai entrando devagar, até que lá no fundo aparece uma silhueta parada. Dava pra enxergar algo lembrando cabeça, ombros e dois pontos brilhando como se tivesse alguma coisa esperando ali embaixo. O estranho e assustador era justamente o silêncio absoluto. Não tinha música, não tinha corte dramático, não tinha susto preparado. Era só a câmera de inspeção avançando pelo esgoto e encontrando aquela figura imóvel no escuro. Muita gente acreditou. A central da empresa recebeu várias ligações de moradores querendo saber que criatura era aquela. Só que a resposta era bem mais simples. A criatura tinha sido criada digitalmente para uma pegadinha do dia da mentira. A ideia era chamar atenção para o que as pessoas jogavam no vaso, como lenços umedecidos, hastes de algodão e fraldas, coisas que causavam milhares de entupimentos por ano. A empresa ainda chamou o suposto monstro de Messi, brincando com o famoso Nessie, do Lago Ness. Mesmo com a explicação, o vídeo seguiu circulando por anos como se fosse um registro real encontrado no esgoto. Merlin tem aquela cara de cachorro que sabe mais do que deveria. O tutor dele, Lunch, ficou conhecido por gravar vídeos de terror na brincadeira, sempre colocando o cachorro em cenas meio estranhas. Na internet, ele até chama Merlin de Skinwalker, um apelido que virou meme pra pets que agem de um jeito humano demais. Nesse vídeo, a ideia é bem simples. Lunch coloca Merlin no corredor, apaga a luz e diz que, a cada rodada, o cachorro precisa chegar mais perto dele no escuro. Só que Merlin não entrega nada fácil. Ele fica parado, encarando, quieto demais. A cena começa como uma brincadeira boba, até a luz apagar de novo. Lights out. Lights on. Oops. Alright, lights off. Lights on. Quando a luz volta, Merlin já está praticamente colado nele, e a reação de Lunch segura o susto direitinho, porque, por alguns segundos, parece que o cachorro simplesmente surgiu ali, mas não tem nada sobrenatural. O vídeo faz parte desse terror cômico que Lunch costuma gravar. Merlin só anda em silêncio enquanto está escuro, e a edição, junto com a luz apagando, cria a impressão esquisita. Mesmo assim, dá pra entender porque o vídeo causa medo, afinal, Merlin não precisa fazer muita coisa. Ele só fica quieto, encara na hora certa e termina perto demais após a luz ser acesa. O dono de uma propriedade rural no Alabama, nos Estados Unidos, começou a receber vários alertas de movimento no meio da noite. Até aí, poderia ser qualquer coisa. Um bicho passando, vento mexendo em algo, mais um aviso comum do sistema de segurança. Só que quando ele abriu a gravação, não era isso que apareceu. A câmera mostra uma figura clara, muito magra, com formato humano, atravessando o quintal e passando perto de uma árvore e de um pula-pula infantil. A imagem é ruim, em preto e branco, mas dá pra entender porque o alerta chamou tanta atenção. Em certo momento, alguém ainda pergunta onde está o cachorro, porque o animal, que normalmente perceberia alguém no terreno, não aparece na cena. Quando o registro foi parar na internet, muita gente ligou a imagem ao chamado Pile Crawler, nome usado em relatos sobre supostas figuras pálidas, altas e muito magras vistas à noite. Outros foram para a teoria do Wendigo, uma lenda que costuma aparecer sempre que surge um vídeo de criatura estranha em lugar isolado. Só que a explicação mais simples ainda pesa. Especialistas em efeitos visuais lembram que esse tipo de vídeo pode ser feito com computação gráfica, ou até com alguém usando uma roupa justa, aproveitando a baixa qualidade da câmera para esconder imperfeições. Mesmo assim, para quem mora afastado e recebe um alerta desses no meio da madrugada, a dúvida já é suficiente para fazer qualquer um olhar duas vezes para o quintal.
Sam Hassler estava ao vivo, de madrugada, dentro do Green Ridge Cemetery, em Saratoga Springs, nos Estados Unidos. A pauta era divulgar passeios noturnos que misturavam história local e lendas urbanas. O cenário já ajudava: cemitério antigo, pouca luz, lápides ao fundo e a repórter falando normalmente para a câmera, como se fosse só mais uma entrada de rotina. Só que enquanto Sam comenta sobre os túmulos atrás dela, um detalhe passa despercebido por todo mundo. Perto de uma lápide grande com o sobrenome Butler, uma silhueta clara atravessa o fundo da imagem em silêncio. Sam não reage. O cinegrafista também não parece notar nada. A transmissão segue como se nada tivesse acontecido. A história só cresceu depois, quando telespectadores começaram a mandar mensagens para a emissora dizendo que tinham visto algo se mexendo entre as lápides. Com o vídeo circulando, muita gente tratou aquilo como uma possível aparição justamente numa reportagem sobre um cemitério cheio de histórias antigas. Mas a explicação mais simples também existe: reflexo, sombra, distorção da câmera ou até alguém passando no fundo, numa área escura. Mesmo assim, pelo enquadramento e pelo momento, é aquele detalhe que faz a pessoa voltar alguns segundos do vídeo e olhar de novo, só para tentar entender o que atravessou ali. Um grupo da Igreja Ebenezer fazia um batismo no rio Télica, em Juticalpa, Honduras, quando uma filmagem simples de celular começou a rodar pelo mundo. A cena era bem comum: fiéis de branco dentro da água, gente acompanhando da margem, mata fechada em volta e a cerimônia seguindo em clima de oração. Mas, logo depois do batismo, um brilho forte aparece perto da água, bem ao lado do grupo, e reflete de maneira impressionante em cima do fiel que havia sido batizado naquele momento, mudando completamente o clima do vídeo. Nas imagens, a luz ganha um formato branco na beira do rio e reflete em cima do fiel, gerando um brilho inusitado. Muita gente viu aquilo como a aparição de um anjo durante o batismo, e a qualidade baixa da gravação só aumentou o mistério. Não dá pra ver detalhes, mas o brilho ainda lhe dá um formato do que parecem ser asas nas costas. A explicação mais aceita é menos sobrenatural. Analistas de imagem apontaram que o suposto brilho seria um reflexo de lente, causado pela luz do sol entrando pelas árvores e batendo no celular de quem filmava. O cérebro também costuma completar manchas e brilhos com formas conhecidas. Mesmo assim, o registro continuou circulando como um dos vídeos religiosos mais comentados daquele batismo em Honduras. Jennifer ainda vivia o luto pelo filho quando recebeu uma notificação estranha no celular. Ela morava em Atlanta, nos Estados Unidos, e estava na cama com a filha quando a câmera de segurança avisou: havia alguém na cozinha. Só que ao abrir a imagem, ela não viu um invasor comum, viu uma figura meio transparente, com formato de homem, e achou parecida demais com Robbie, o filho que não resistiu em 2016 aos 23 anos, depois de tomar comprimidos falsificados vendidos como Xanax. Jennifer e a filha correram para a cozinha, mas não encontraram ninguém. Também não havia sinal de entrada forçada. Para ela, a parte mais difícil de ignorar era a semelhança, o formato do rosto, a barba, a presença que lembrava Robbie. Antes da morte dele, mãe e filho tinham criado juntos uma instituição de caridade ligada a tratamentos de recuperação. Por isso, aquele registro acabou sendo recebido pela família menos como susto e mais como consolo. O caso foi parar na televisão americana, e até investigadoras paranormais disseram que a imagem parecia mesmo uma figura humana. Porém, apesar do mistério e das teorias, também existe uma explicação mais simples, já que câmeras com visão noturna por infravermelho podem confundir poeira, insetos ou pequenos fios perto da lente. Ainda assim, para Jennifer, aquela imagem ficou marcada como um sinal de que Robbie, de algum jeito, ainda estava perto. Um homem caminhava sozinho por uma rua afastada, de madrugada, quando uma câmera de segurança registrou uma cena difícil de ignorar. A imagem é escura, borrada, com pouca luz. Ele segue pela calçada até que outro homem vem atrás dele e parece confrontá-lo. Os dois entraram em uma luta corporal, até que algo bem inusitado acontece. Com o homem caído, aparece um vulto escuro, quase com forma humana, saindo dele, indo na direção do outro e depois voltando. A reação é rápida. O homem se afasta e sai correndo, assustado com o que acabou de ver. Quando o vídeo foi publicado, em outubro de 2021, muita gente disse que aquilo parecia um espírito defendendo a vítima. Outros compararam a cena ao Venom, dos filmes e quadrinhos, por parecer um simbionte tomando conta do corpo. Só que olhando com calma, a explicação mais provável é bem menos sobrenatural. Uma câmera
câmera de segurança à noite grava com pouca qualidade, e um movimento rápido no escuro pode deixar rastros na imagem. Somando isso à perda de qualidade do vídeo, uma sombra torta pode virar algo muito maior aos olhos de quem assiste. Existe também a possibilidade de alguma edição de vídeo que teria adicionado o suposto ser sobrenatural. Ainda assim, para quem estava ali na rua, o susto foi suficiente para sair correndo. Tyler e Crystal não foram mexer na câmera por causa de fantasma nenhum. Na madrugada de 18 de julho de 2022, um vizinho avisou o casal norte-americano que o gato deles estava no quintal, aparentemente brincando com uma família de guaxinins. Eles voltaram à gravação esperando ver os bichos, só que apareceu outra coisa, uma forma branca, meio transparente, atravessando o jardim e seguindo em direção à varanda. A imagem chama atenção mesmo. O quintal está escuro, a câmera está em visão noturna, e aquele vulto claro dá a impressão de estar deslizando pelo lugar, sem encostar em nada. A família ficou impressionada e passou a acreditar que aquilo poderia ser uma espécie de anjo da guarda protegendo a casa. E dá pra entender porque o vídeo se espalhou. Contado assim, sem a gravação, pareceria exagero. Mas, para os mais céticos, a explicação mais provável é bem mais simples. Câmeras noturnas usam luz infravermelha, e qualquer coisa muito perto da lente pode virar um borrão grande e brilhante. Pode ser poeira, umidade, um inseto pequeno ou até um fio de teia fora de foco. Aí o cérebro faz o resto. Tenta encontrar uma forma conhecida no meio da mancha. Mesmo com essa explicação, o flagrante ficou do tipo que faz qualquer pessoa voltar à gravação mais de uma vez. Quem gravou esse vídeo só queria mostrar uma visita estranha na porta de casa, mas à noite, pela fresta da porta, a cena ficou com um clima bem pior. Do outro lado, tinha um animal parado na varanda, olhando fixamente para dentro. A legenda dizia que seria um skinwalker, uma figura do folclore navajo ligada à ideia de alguém que conseguiria assumir a forma de animal. E aí, a imagem ajuda o medo a crescer. Os olhos brilham forte, o rosto fica colado na entrada e o bicho simplesmente não sai dali. Quando a porta começa a fechar, ele ainda insiste e coloca o focinho na fresta, tentando entrar. Pra piorar, ele aparece em uma das janelas da casa, olhando fixamente com um olhar amedrontador. A cena repercutiu, causou medo e pânico, mas logo a explicação veio dizendo que, na verdade, se tratava de uma cabra doméstica da raça La Mancha, conhecida por quase não ter orelhas aparentes. À noite, esse detalhe muda bastante a aparência dela. O brilho nos olhos também é comum em alguns animais. Uma parte natural do olho reflete a luz e ajuda a enxergar melhor no escuro. E a insistência na porta provavelmente era só curiosidade, fome ou busca por abrigo. Mesmo assim, com aquela cara parada, olhando fixamente, a cabra escolheu um horário péssimo para fazer uma visita. Um homem chega devagar perto de uma cerca de madeira, num quintal bem comum. Nada ali parece especial, até aparecer uma abertura no meio da cerca que aparentemente havia sido quebrada. E dá pra sentir que quem está filmando já está tenso antes de acontecer qualquer coisa. A imagem treme, a qualidade é baixa, tem gente falando ao fundo, tudo com cara de gravação amadora feita na hora errada. O homem, curioso com aquela cerca quebrada, vai se aproximando, mesmo que ainda receoso, e algo assustador acaba acontecendo. Em poucos segundos, a cena muda completamente. Um braço pálido, fino e comprido demais sai do buraco e alcança o rapaz. A câmera balança, as pessoas gritam e ele some pela abertura como se tivesse sido puxado por alguma coisa escondida atrás da cerca. Foi o suficiente para muita gente levar o vídeo a sério. Nas redes começaram as teorias: flagrante real, montagem, criatura filmada sem querer. Mas a explicação é bem mais pé no chão. O vídeo do braço gigante é uma obra de ficção digital, feita para parecer real, com computação gráfica e rastreamento de câmera para encaixar aquele braço alongado na cena. Ele também viralizou em perfis de terror, como o de Luiz Alfonso Ferrer, que costuma compartilhar esse tipo de conteúdo misterioso. O susto funcionou, só não era uma prova de criatura nenhuma. Joe Goodall e Elliot Burns, do canal britânico Ghost Theory, entraram num hospital desativado no sul da Inglaterra para uma investigação daquelas em que o lugar já faz metade do trabalho. Tudo escuro, vigiado, cheio de salas vazias. Mas o detalhe principal era o equipamento. Eles levaram uma câmera térmica FLIR, que mostra diferenças de calor em cores. E dentro de um quarto, a tela começou a marcar uma maca com manchas laranja e amarelas. Olhando direto, não tinha ninguém ali. Pela câmera, parecia haver algo quente sobre
sobre o metal. Eles tentaram falar com aquilo, chegaram mais perto com o aparelho e passaram a mão perto da marca. A imagem sumia, voltava, mudava de posição e, a cada segundo, a cena ficava menos simples de explicar. Só que a própria gravação freia a empolgação. Em certo momento, eles perceberam que parte daquela mancha era reflexo térmico deles mesmos. Macas com metal liso podem funcionar como espelho para esse tipo de câmera, devolvendo para a lente o calor de quem está filmando. E eles também admitem que ainda estavam aprendendo a calibrar o equipamento. Mesmo assim, o caso não fecha totalmente. Depois que eles saem e retornam, a marca forte desaparece e a leitura fica fria. Para quem acredita, isso parece uma presença indo embora. Para quem olha com ceticismo, pode ser reflexo de calor, resíduo térmico ou erro de ajuste. A equipe terminou sem uma explicação concreta, só saiu com uma gravação estranha demais, deixando o mistério completamente no ar. Fabiola tinha só 2 anos quando não resistiu, em setembro de 2018, em Las Cruces, no Novo México, nos Estados Unidos. A morte dela aconteceu em um caso de violência contra uma criança, e o responsável acabou condenado pela justiça. Depois disso, a mãe, Saundra, passou a visitar o túmulo da filha no Masonic Cemetery. Só que com o tempo, ela começou a notar que brinquedos e lembranças deixados ali estavam sumindo. A ideia era descobrir quem mexia nesses objetos, mas uma câmera escondida em uma árvore, colocada por outra família que também via sinais de vandalismo em um túmulo vizinho, registrou uma cena que mudou completamente o assunto. Na imagem em visão noturna, uma criança pequena aparece caminhando entre as lápides, no meio do cemitério escuro. Quem viu primeiro ficou preocupado, podia ser uma menina viva, perdida ali naquele horário. Mas, quando o vídeo chegou aos funcionários do cemitério, eles associaram aquela criança a Fabiola. Saundra viu a gravação pelo celular e ficou muito emocionada. Para ela não havia dúvida, era a filha. O caso se espalhou justamente por isso. A câmera estava ali para flagrar alguém mexendo nos túmulos, mas acabou mostrando uma silhueta infantil passando perto da sepultura. Em outro momento, algumas pessoas disseram enxergar uma figura mais alta ao lado dela, e a mãe interpretou aquilo como alguém sendo guiado pela menina. Já os mais céticos apontaram uma explicação mais simples. O cemitério tinha acesso livre, e ainda poderia haver gente circulando por ali naquele horário. Para a família, a gravação não trouxe uma resposta definitiva. Ficou como um registro pesado, ligado a uma perda real e difícil de explicar até hoje. Quem publicou esse vídeo tentou vender a cena como uma batalha espiritual no quintal de casa. A imagem é de câmera de segurança, à noite, naquela visão noturna em preto e branco. No começo, é tudo bem comum. Carro parado, calçada vazia, plantas no canto. Até que um clarão atravessa a gravação e uma forma branca aparece bem perto da lente. Foi esse vulto rápido, meio transparente, que fez muita gente enxergar ali alguma presença espiritual, no que seria um anjo enfrentando forças malignas do lado de fora da casa. E o susto é compreensível. Na primeira olhada, parece algo grande, brilhante, que surge e some quase sem deixar rastro. Só que, para muitos, a câmera de segurança à noite prega peça fácil. Ela usa uma luz invisível para o olho humano, mas que estoura qualquer coisinha perto da lente. Poeira, umidade, inseto pequeno, ou até um fio de teia balançando, podem virar uma mancha enorme na gravação. Quando passa rápido demais, a própria câmera ainda alonga a imagem e cria aquele rastro transparente. Então o vídeo até segura o mistério por alguns segundos, mas a explicação mais provável estava colada na lente, não numa guerra espiritual no quintal. Não esqueça de se inscrever para assistir mais vídeos como esse.